Eu vou ter que... Mas depois que eu compartilhar, eu volto nele, né? Já começou? Pode compartilhar. Deixa eu só voltar aqui. Não. Eu vou falar com isso aqui. Obrigado. Falou. Obrigado. Oi, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, vamos nessa. Vou colocar aqui. Muito bem. Beleza. Vamos lá, pessoal? Vou compartilhar com vocês. A gente vai entrar agora no livro 2, no módulo 5, frente B, módulo 5, que é essa parte aqui do implantação do sistema colonial no Brasil. Tá? Implantação do sistema colonial no Brasil. Vamos lá? Isso? Então, vamos nessa. Ó, vou compartilhar aqui com vocês. Tá? Bom. Ó, só lembrar que Portugal e Espanha foram pioneiros nas grandes navegações, né? Mas que Portugal saiu bem na frente. Portugal sai muito na frente da Espanha nas grandes navegações. E a Espanha ainda estava em guerra, estava lutando lá ainda contra os mouros, de maneira que a Espanha ficou ressentida, né? Falou com Portugal, Portugal, mas espera aí, você já saiu aí na minha frente e eu vou ficar sem nada, eu não concordo com isso não. Então, Portugal, para evitar conflito, para evitar uma guerra, Portugal fez a seguinte proposta, falou, vamos fazer o seguinte, fazer um acordo, vamos pegar aqui as Ilhas Canárias, e a partir das Ilhas Canárias a gente traça uma linha horizontal, uma linha no sentido leste-oeste. O que estiver de terras a serem descobertas ao norte dessa linha pertencerá à Espanha. Portugal sabia que não tinha nada ao norte. Pertencerá à Espanha. Aqui está aparecendo a América, mas eu não tinha esse conhecimento aqui da América ainda. Vou até cortar isso aqui. Não tem América ainda, eles não tinham esse conhecimento aqui. Tá? Eles estão pensando só dessa área para cá. Deixa eu traçar uma linha aqui. Bom, eles não tinham conhecimento disso aqui. Então, esse acordo não envolve essas partes aqui, não. Então, o que tivesse ao norte dessa linha pertenceria à Espanha. Portugal está ludibriando a Espanha, né? A Espanha está ali em meio à guerra ainda com os mouros, com o reino de Granada, né? Estou nem sabendo. E o que tivesse de terra a ser descoberta ao sul dessa linha pertenceria a Portugal. Esse é o Tratado de Toledo. Tratado de Toledo. Quer dizer, o Portugal pôs um melzinho na chupeta aí para a Espanha ficar quietinha. Então, a Espanha estava reclamando. Portugal saiu na frente nas grandes navegações. Já em 1415, Portugal já tinha chegado a Ceuta, aqui no norte da África. Portugal já tinha chegado a Ceuta, aqui no norte da África, em 1415, e a Espanha reclamou. Portugal, para não entrar em guerra, não entrar em conflito com a Espanha, falou, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. A partir das Ilhas Canárias, traça-se uma linha imaginária, no sentido leste-oeste,
As terras a serem descobertas ao norte vão pertencer à Espanha. As terras pertencentes ao sul, a Portugal. Beleza? Muito bem. Só que o tempo passou e o que aconteceu? A Espanha financiou a expedição de um italiano, Cristóvão Colombo. E no dia 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo chegou aqui à América. Chegou a esse território. E anunciou, olha, descobrimos a América. 12 de outubro de 1492. Sempre lembrando que o Colombo fez mais 3 viagens para cá, porque ele foi nomeado superintendente das Índias Ocidentais. Superintendente espanhol. Então, quando o Colombo fez essa viagem e a Espanha apresentou a descoberta dessas novas terras, Portugal não aceitou. Portugal disse que já tinha conhecimento dessas terras, gerou uma polêmica danada e, para evitar guerra, a Espanha falou, vamos chamar alguém imparcial para validar essa nossa questão aqui. Vamos chamar o Papa. Só que o Papa da época era espanhol, era o Papa Alexandre VI. E aí o Papa, muito bem instruído, né, pelos espanhóis, propôs assim, falou, vamos parar com guerra, vamos fazer o seguinte, a partir das ilhas de Cabo Verde, aqui as ilhas de Cabo Verde, escreve aqui, Cabo Verde. A partir das ilhas de Cabo Verde, contar-se-ão para oeste 100 léguas marítimas, 100 léguas, o que estiver, traça-se uma linha imaginária, no sentido norte e sul, o que estiver a oeste dessa linha pertence à Espanha. Essa é a bula interquetera, apresentada pelo Papa, lembrando que o Papa era espanhol. O que tiver a oeste dessa linha pertence à Espanha. E o que tiver a leste dessa linha, a leste da linha pertencerá a Portugal. Portugal, obviamente, não aceitou. Sinal de que Portugal já tinha um conhecimento dessas terras a oeste. Pelo menos uma noção. Então, o rei de Portugal não aceitou essa proposta do Papa. Não aceitou a bula interquetera. Bula é o documento expedido pelo Papa. Então, não aceitou. O Papa ameaçou excomungar o rei de Portugal. O rei de Portugal falou, pode me excomungar à vontade, mas esse acordo, esse eu não assino, esse acordo eu não faço. Certo. Moral da história, o acordo não foi feito, várias discussões, até que em 1494 eles chegaram a esse acordo aqui. Tratado de Tordesilhas, a partir das ilhas de Cabo Verde, aqui as ilhas de Cabo Verde, a partir das ilhas de Cabo Verde, contar-se-ão para oeste 370 léguas marítimas. Traça-se uma linha imaginária. O que tiver a oeste pertencerá à Espanha. Professor, Pode falar. o senhor já terminou a América Inglesa? Se o quê? Terminou a América Inglesa? Sim. Ah, sim. Isso aí é qual? Desculpa, não entendi. Mas terminamos lá a América Inglesa, sim, na aula passada. Uhum. Falamos até, concluímos falando da negligência salutar, né? Que foi o elemento utilizado pela Inglaterra, e fechamos com arroxo colonial. Arroxo colonial. Okay? Acho que eu até mandei um materialzinho para vocês também, não mandei? Acho que eu mandei os slides, mandei, de América Inglesa. Ou não. Mas eu acho que eu mandei. Deixa eu só ver aqui. Sim, Ana Paula. Isso aí.
Mudou para a América Espanhola? Não, a América Espanhola foi nossas primeiras aulas, Ana Paula. A América Espanhola a gente já tinha feito, né? Aí a gente terminou a América Espanhola, foi para a América Inglesa, aí terminamos a América Inglesa e agora a gente vem para a América Portuguesa. A gente está no livro 2, módulo 5, frente B. Tá bom? O slide, esse que eu estou mostrando agora, eu não mandei. Esse agora aqui ainda não. Esse eu vou ter que dar uma mexidinha nele para eu mandar. Tá bom? Esse de hoje aqui não. Tá? Beleza. Muito bem. Então, aqui o Tratado de Tordesilhas, e esse é o que vai prevalecer por muito tempo. Né? Em 1498, Vasco da Gama faz essa viagem em que efetiva-se uma rota para as Índias. Finalmente estava consolidada uma rota marítima para as Índias. Depois de quase 100 anos, né, que os portugueses iniciaram. Então, a expansão marítima portuguesa começou em 1415, com a tomada de Ceuta, no norte da África, e agora, finalmente, em 1498, o Vasco da Gama chegava aqui à Índia, Calicut, na Índia, como está aqui em cima. Tá? Calicut, nas Índias. Olha como é que o Vasco da Gama faz uma barriga aqui nessa viagem dele, se aproximando aqui, já olhando onde é que seria essa área de terras aqui. Tá? E aí, mais tarde, 2 anos depois, o Cabral, Pedro Álvares Cabral, faz a viagem ao Brasil, né, para consolidar a posse portuguesa no Brasil. Ele diz que, ao chegar aqui no Atlântico, houve uma calmaria, ficou sem vento, e o navio foi tocado pelas correntes e chegou ao Brasil. Só que isso é mentira, né? Na verdade, Portugal veio para consolidar. Eram 13 navios. Aqui a famosa carta do Pero Vaz de Caminha, que foi muito desanimadora, dizendo que a terra era muito boa, muitos bons ares, que se plantando tudo dá, mas que não encontraram nem ouro nem prata. Foi meio desanimador, né? Aí um navio voltou para levar a carta ao rei de Portugal, e os outros 12 navios, que eram 13, os outros 12 navios seguiram viagem para as Índias, para aquela viagem que o Vasco da Gama já tinha feito. Viagem Vasco da Gama. Beleza. Agora aqui, ó, mostrando o sentido das correntes marítimas e dos ventos. Quer dizer, se o Cabral tivesse ficado realmente numa calmaria, a corrente marítima teria jogado ele para o sul da África, tá vendo? Jamais para o Brasil. Então, aqui foi proposital, né? Essa chegada aqui ao Brasil. Tudo bem. A Espanha, ela contratou um português para fazer uma viagem, para localizar uma possível passagem entre o Atlântico e o Pacífico, aqui ao sul da América. Então, essa viagem foi feita pelo português Fernão de Magalhães, mas a serviço da Espanha. Ele sai da Espanha, vem aqui para o Atlântico Sul, ó, passa aqui ao sul da Patagônia, passa aqui por essa área que vai ser chamada depois de Estreito de Magalhães, aqui, entra no Pacífico, dá a volta na Terra, olha ele passando aqui do outro lado do Pacífico, aqui ele morre em abril, 27 de abril de 1521, mas um navio prossegue viagem, entra aqui no Índico, aqui é o Oceano Índico, sai do Pacífico e entra no Índico. O que separa o Índico do Pacífico é a Oceania. Como você pode ver aqui no mapa. Aqui é o Oceano Índico. Sai do Índico, entra no Atlântico e volta para a Espanha. Foi a primeira viagem de circunnavegação. Quando isso aconteceu, você lembra que o Tratado de Tordesilhas passa aqui, ó. É isso? Aqui assim.
E aí a Espanha falou, olha, eu cheguei à Ásia, e por onde passa a linha de Tordesilhas? Lá na Ásia. Então, isso vai gerar discussão, que vai obrigar um tratado chamado Tratado de Saragoça. Tratado de Saragoça. Então, o Tratado de Saragoça é o tratado que vai solucionar a questão envolvendo as Ilhas Molucas, lá no Pacífico, disputa entre Portugal e Espanha. Na verdade, por onde passaria a linha de Tordesilhas lá no Pacífico? Aí a gente vai ter esse aqui. Ó. Eu já tinha, acho que, mostrado esse mapinha para vocês. A linha de Tordesilhas vai passar aqui. Ó. Isso por acordos foi isso. Olha aí. Ó. Então, aqui a linha de Tordesilhas. Onde é que ela passaria aqui no Pacífico? Então, eles combinaram que a linha de Tordesilhas, lá do outro lado, lá no Pacífico, vai tomar como referência aqui as Ilhas Molucas, que ela passaria por aqui. Então, o Tratado de Saragoça, aqui, ó, Tratado de Saragoça, 1521. Ele vem para definir por onde passaria a linha de Tordesilhas na Ásia e para definir, vocês estão vendo aqui em laranja, ó, os territórios da Espanha. De verdinho, os territórios de Portugal. De laranja, os territórios espanhóis. Fechado? Isso aí, ó. Deixa eu compartilhar mais aqui. Beleza. Vamos avançar. Bom, o Cabral ele chega aqui ao Brasil em 22 de abril de 1500. 22 de abril de 1500. A gente colocou ali descoberta, entre aspas, porque não é descoberta, né? É uma tomada de posse do território, é uma invasão do território. Veio com 13 caravelas, comando de Pedro Álvares Cabral, ok? E quando eles chegaram, era a época da Páscoa, e eles não sabiam se era uma ilha, o que era. Então, eles viram um monte, foi o primeiro monte que eles avistaram. Como era a época da Páscoa, eles chamaram de Monte Pascoal. Monte Pascoal. Desembarcaram ali na praia da Coroa Vermelha, na Bahia. O Monte Pascoal. 4 dias depois, foi realizada a primeira missa do Brasil. 26 de abril de 1500, a primeira missa do Brasil. Então, olha bem, vem comigo aqui nisso. Descoberta da América. Feita pela Espanha, com o navegador Cristóvão Colombo. 12 de outubro de 1492. Com Colombo vieram padres com Colombo. Vieram padres da ordem dominicana. Vieram padres da ordem de Santo Domingo, ordem dominicana. E descoberta do Brasil. Descoberta do Brasil. Feita por Portugal, né? Portugal. O comandante Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral. 22 de abril de 1500. Com o Cabral vieram padres da ordem franciscana. Padres da ordem franciscana. Certo? Então, não há de se falar, viu, pessoal?
de jesuítas nesse momento. Tá? Não há que se falar de jesuítas nesse momento. Então, cuidado com esse improvo, com esse peguinho improvo. Quando o Cabral chegou aqui, foi rezada a primeira missa por padres jesuítas. Impossível. Lembra aqui, ó, jesuítas, século XVI. Eu acho que essa canetinha aqui não ficou boa, né? Deixa eu fazer isso. Então, aqui, ó, século XVI, ok? Século XVI. O contexto é o da Contra-Reforma. Contra-Reforma. Tá ruim, né? Muito ruim. Eu vou de preto de novo, desculpa, tá? Achei que esse pincel aqui no lugar do recado não rolou muito, não. Vamos de preto mesmo. Então, aqui, ó. Século XVI, Contra-Reforma ou Reação Católica. Contra-Reforma. E nesse processo da Contra-Reforma, nós tivemos aqui em 1534 o espanhol Inácio de Loyola criou a Ordem dos Jesuítas, ou Companhia de Jesus. Então, olha bem, não é possível a presença de jesuítas nem na descoberta da América, nem na descoberta do Brasil, por um simples motivo. A Ordem dos Jesuítas foi criada em 1534. Então, não teve presença de jesuíta aqui na descoberta nem da América, nem na descoberta do Brasil. Lembrar que os jesuítas também podem ser chamados de inacianos. Cuidado com isso, hein? Peguinha em prova. Tá? Com relação ao período colonial no Brasil, avalie as alternativas abaixo e assinale aquela que melhor identificação dos inacianos. Então, eu falo, Deus me livre, não estudei isso. Estudou, são os jesuítas. Tá? Então, esse processozinho aqui. Vamos avançar mais? Vamos ver mais coisa? Carolina escreveu um símbolo aqui que eu não entendi o que é. Seria algum símbolo místico? Vai saber, né? Carolina Azevedo, bom dia. Vamos lá? Vamos para cá. Ó. Voltar aqui. Muito bem. Vamos avançar. Em contato com os nativos, perguntaram para eles, como é que chama essa terra? Que lugar que é esse? Os nativos disseram Pindorama. Pindorama significa terra das palmeiras. Aí o Cabral, quando ele foi embora, ele imaginando que isso aqui poderia ser uma ilha, ele batizou de Ilha de Vera Cruz. Ilha de Vera Cruz. E mais tarde, outras expedições que vieram notaram que não era uma ilha. Se tratava de uma área continental. Então, o nome vai ser Terra de Santa Cruz. Terra de Santa Cruz. Tá? E, a partir de 1511, os mapas começaram a trazer o termo Terra Brasilis, porque havia grande abundância do pau-brasil, a exalpina equinata. E eles já conheciam, os portugueses já conheciam o pau-brasil? Já conheciam o pau-brasil das Ilhas da Madeira, dos Açores, madeira de cor avermelhada, da qual se extraía tinta para tecidos, e uma madeira também muito boa para produzir móveis refinados, né? Eles já utilizavam, sim. Bom, e os índios, né? 4 grupos étnicos a gente pode destacar de acordo com o tronco linguístico. É assim que a antropologia no Brasil distingue os 4 grupos étnicos predominantes no Brasil, de acordo com o tronco linguístico. São os Tupi-Guarani,
são os Aruac, ou Nuaruac, os Macro-G e os Caribe, ou Caraíbas. Né? Então, esses 4 grupos. Como é que eles viviam, né? Modo de vida desses grupos. Organização era tribal. Então, a gente costuma dizer que eles se organizavam em comunidades gentílicas patriarcais. Eu volto ali agora, mas a organização em os nativos organizavam-se em comunidades gentílicas patriarcais. São comunidades gentílicas, pessoal, aquelas em que os indivíduos estão ligados por laços de parentesco. Né? Têm ancestrais em comum. Viu? Nesse tipo de comunidade, os indivíduos estão ligados por laços de parentesco, então, têm ancestrais em comum. Tem ancestrais em comum. Nesse tipo de comunidade, não há a propriedade privada da terra. Então, a terra é de uso coletivo. Não há desigualdade socioeconômica, mais rico, mais pobre, não tem isso. Não há a organização, não há organização de Estado. Não há organização de Estado. Eles estão organizados em aldeias. A organização é em aldeias. Tranquilo? Então, essa é a estrutura básica desse tipo de comunidade. Comunidades gentílicas patriarcais. Comunidades gentílicas patriarcais. Perfeito? Então, baseiam-se na cooperação. Agora, apesar disso, havia lutas entre tribos, né? Eram frequentes. As lutas entre tribos eram frequentes. Isso ocorria. Disputas por territórios, vingança. Né? Principais características. Seminomadismo. Como é que é o seminomadismo? São movimentos sazonais, né? Eles se movimentam de acordo com a época do ano, dentro de uma mesma região, eles se movimentam por algumas áreas ali. Viviam da caça, da pesca, da coleta e da agricultura. Então, os índios brasileiros já tinham desenvolvido a agricultura? Sim, da mandioca, da abóbora, né? Do milho. E para plantar, eles queimavam a área, porque isso facilitava o plantio. Essa técnica de queimar a área para poder plantar, a gente chama de coivara, né? A gente não, eles chamavam, né? Coivara, essa técnica de fazer a queimada para realizar o plantio. Coivara. Poligamia, um homem podia ter mais de uma esposa na tribo. E a religião totêmica, totemismo. Crença de que os espíritos ancestrais estão incorporados nas forças da natureza ou nas forças de um determinado animal. Tá? Então, poligamia e totemismo. E as práticas xamânicas. O que são práticas xamânicas? Práticas de feitiçaria, de magia. Né? Tem um pajé na comunidade, tem um pajé, e esse pajé é o curandeiro, vai fazer o curandeirismo, xamanismo, curandeirismo. Certo? Olha aí. E como é que vai ocorrer essa conquista? Aquela velha ideia, né? Da cruz e da espada. A conquista dos indígenas foi feita à base da cruz. O que vai significar a cruz? A violência cultural, a imposição da cultura europeia sobre a cultura indígena.
imposição dos valores cristãos europeus na cultura dos índios. E a espada, falando da técnica e da força bélica do europeu, com armas de ferro, armadura, armas de fogo, cavalo, né? Então, tudo isso vai ser implementado. Além da mentalidade, não é, pessoal? Da guerra justa. Mentalidade da guerra justa. Guerra justa. O que é aquela guerra justa? Guerra dos cristãos para converterem povos pagãos. Então, aquela ideia que já havia lá na Europa, da luta dos cristãos contra os muçulmanos, né? Aquelas ideias que estavam imbuídas lá das cruzadas, essas ideias estarão presentes também aqui, elas vão ser transportadas aqui para a América para justificar esse domínio sobre as populações indígenas. Guerra justa, de vez em quando usam esse termo aí em algumas questõezinhas de prova. Vamos avançar um pouco mais. Bom, aqui a gente coloca agora, né, uma localização temporal para você. Então, o Brasil foi descoberto em 1500, mas nos primeiros 30 anos não houve a preocupação do português em colonizar o Brasil. Por quê? Porque ele tinha negócios mais rentáveis lá com as Índias, região das Índias, né? O cravo, a canela, seda, noz moscada. E aqui no Brasil não houve a descoberta nem do ouro, nem de prata, nem de nada assim que valesse a pena. Então, de 1500 a 1530, nós tivemos o período colonial, pré-colonial, perdão. Período pré-colonial. Mas isso não significa que não houve a exploração aqui do Brasil. Depois de 1500 a 1580, é a montagem da colonização, e ainda durante o período colonial, o domínio espanhol foi até 1640, mas isso a gente aprofunda mais tarde, né? Está me interessando aqui agora o período pré-colonial. Olha, de 1500 a 1530, Portugal demonstrou pouco interesse pelo Brasil, pois estava mais interessado em suas colônias nas Índias, né? O interesse maior era pelas colônias nas Índias. Não tinha ouro, né? Aquela carta do Pero Vaz de Caminha, ela foi desanimadora, ela não estimulou Portugal a realizar um efetivo processo de colonização do Brasil. Então, nos primeiros 30 anos, não houve colonização. Tá, não houve colonização e vai se basear em quê? A gente volta aqui agora, só um minutinho. Vai se basear no seguinte. Primeiro, 1500, 1530. Período pré-colonial. Então, nós vamos ter aqui, primeiro, estabelecimento de feitorias. Então, não colonizou, mas estabeleceu feitorias, que era uma prática que eles fizeram também ali na África, né? Feitoria é uma coisa muito antiga, vem lá desde os fenícios. O que são feitorias? São postos avançados, servem para a defesa e como entreposto. O que é esse entreposto? Onde você faz um depósito de mercadoria, onde você usa para fazer algum abastecimento. Então, é um posto avançado. Okay? Então, não colonizou, mas vai usar o sistema de feitorias. Então,
isso aqui vai ser estabelecido. Sistema de feitorias. Alguém tem alguma dúvida sobre as feitorias ou está tranquilo? Sossegadinho? Beleza? Ok, já vão explorar alguma coisa aqui? Vamos. Exploração do pau-brasil. Exploração do pau-brasil. Tá? Monopólio português. Monopólio português. Como é que a gente chama o monopólio? Um outro termo usado para monopólio? Estanco. Estanco. Monopólio. Tá? Monopólio do pau-brasil. Viu? Que mão de obra que eles vão utilizar para explorar o pau-brasil? Mão de obra indígena. Mão de obra indígena. Vai ser a mão de obra utilizada. Tá? A prática aqui vai ser a prática do escambo. Prática do escambo. Escambo é troca. Troca. Então, os índios, eles vão cortar a madeira, eles vão armazenar a madeira nas feitorias, e, em troca, eles recebiam espelhos, objetos brilhantes, algum tecido, e é assim que era a exploração da mão de obra nesse período. Então, há sim uma exploração nessa fase, mesmo não tendo a colonização. Vamos dar uma olhadinha lá? Olha aí, ó. Então, esse período estava mais preocupado lá com as Índias. O período da história chamado pré-colonial caracterizou-se por expedições guarda-costeiras e de reconhecimento do território. E pela instalação das feitorias, que não está aqui, porque eu já coloquei ali no quadro. Tinha alguma exploração econômica? Tinha. A economia baseou-se na extração do pau-brasil. Mas qual a mão de obra utilizada? Mão de obra indígena por meio do escambo. Cuidado, pessoal, que aqui também é um peguinha em provas, tá? Dizer que no período pré-colonial não houve a exploração de nada, não houve exploração de nenhuma atividade econômica aqui. E houve. Tá? Expedições que nós tivemos aqui, ó, expedição de Gaspar de Lemos, expedições de reconhecimento, que vem aqui para mapear o território. Isso em 1501, e depois, em 1503, a expedição de Gonçalo Coelho. Expedição de Gonçalo Coelho, em 1503. E aí nós tivemos a expedição guarda-costeira de Cristóvão Jacques, em dois momentos, em 1516 e depois em 1526. E aí o Cristóvão Jacques advertiu ao rei de Portugal, falou: majestade, ali a coisa é complicada, porque quando a gente vai combater os piratas, os invasores no norte, eles fogem para o sul. Quando a gente vai para o sul, eles vão para o norte. Então, eu recomendo a colonização da região, porque só com expedições assim como estas, a gente não vai conseguir de forma nenhuma defender o Brasil. Muito bem, então, devido a isso, o rei de Portugal, o Dom João III, ele vai organizar uma expedição colonizadora ao Brasil. Então, qual o motivo para colonizar o Brasil? Nós vamos ter um motivo econômico. A partir de 1527, a gente começa a ter um declínio do comércio de Portugal com as Índias, a gente começa a ter um declínio do comércio de Portugal com o Oriente. Okay? Então, era preciso buscar uma nova área capaz de produzir recursos para Portugal, e o Brasil vai se apresentar como tal. E um outro aspecto é o aspecto estratégico, é o aspecto de defesa. Era preciso defender o Brasil dos ataques de piratas e invasores franceses, ingleses, holandeses. Então,
houve uma necessidade de defesa do território e houve uma necessidade econômica também, que fez com que se realizasse o processo de colonização do Brasil. Então, nós vamos ter a expedição comandada por Martim Afonso de Souza. Ele parte de Lisboa em 1530, 5 navios, uma tripulação com 400 pessoas, e coube essa expedição iniciar o processo de colonização no Brasil. Aí nós vamos ter a criação da primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente, litoral paulista, em 22 de janeiro de 1532. 22 de janeiro de 1532, fundou-se no litoral paulista a primeira vila do Brasil e o primeiro engenho de cana-de-açúcar no Brasil também foi instalado nesse momento. Primeiro engenho de cana-de-açúcar. Só que o Martim Afonso de Souza ele viu que um núcleo de povoamento só não seria suficiente. Só um núcleo de povoamento não seria capaz de povoar a extensão do território. Então, ele recomendou em carta ao rei de Portugal que dividisse o Brasil em capitanias hereditárias, como já tinha sido feito lá na África. Então, aí, em 1534, a gente vai ter a implementação do sistema de capitanias hereditárias. Agora, uma observação. Apesar do sistema de capitanias hereditárias só ter sido implantado em 1534, lá em 1504, um cristão novo, o que é essa expressão aqui, cristão novo? É judeu convertido ao cristianismo. Lá em Portugal havia muitos judeus, muitos eram perseguidos, e para fugirem às perseguições, eles se convertiam ao cristianismo. Um deles foi Fernão de Noronha. E o Fernão de Noronha vai receber concessão para explorar pau-brasil aqui. Então, ele recebe a primeira capitania hereditária. Olha aí. Para receber a capitania hereditária, pessoal, nós vamos ter 2 documentos, né? O primeiro documento é a Carta Foral. Carta Foral é a carta que estabelecia os direitos e deveres do donatário. E o outro documento é a Carta de Doação. É a carta que vai estabelecer a concessão da capitania ao donatário. Então, foi dividido em 15 capitanias, dividiu-se em 15 capitanias hereditárias. Na verdade, o que Portugal está fazendo é terceirizando o processo de colonização, está colocando isso na mão de terceiros. Vou mandar, viu, Ana? Tranquilo. Então, o que vai acontecer aqui é um processo de terceirização da colonização. Só que quem recebeu essas áreas para colonizar e para administrar, achou que aqui encontraria riquezas, que estaria muito bem aqui, não foi o que aconteceu. Então, eles encontraram aqui dificuldades, né? Mata fechada, índios bravios, havia todo um problema muito grande, falta de investimentos. Então, dessas 15 capitanias, apenas 2 conseguiram algum êxito. Capitania de Pernambuco, que vai ter o apoio do capital holandês para a produção de cana-de-açúcar, e a capitania de São Vicente, que era do Martim Afonso de Souza, com o apoio da coroa portuguesa. As demais acabaram fracassando. Bom, aqui a gente já vem com um sistema de governos gerais. Aí a gente já fala disso aí no próximo encontro. Deixa eu ver se eu tenho tempo aqui ainda para fazer um comentário com vocês. Tem 3 minutinhos, dá para fazer os comentários. Olha bem, pessoal, o que era a capitania hereditária, né? Que vem a ser a capitania hereditária. Fundamental esse entendimento. Olha bem, a capitania hereditária era uma unidade político-administrativa.
era uma unidade político-administrativa. Só para você ter uma ideia disso hoje em dia no Brasil, como é que o Brasil está dividido na sua estrutura, na sua organização político-administrativa? Como é que é a divisão do Brasil? O Brasil tem 27 unidades político-administrativas, sendo 26 estados e um Distrito Federal. Então, veja, a capitania hereditária é isso. Então, donatário, aquele que recebia uma capitania, a capitania não é uma propriedade do donatário. A capitania é uma unidade político-administrativa de Portugal e que Portugal concede de forma vitalícia e hereditária para alguém administrar. Se vocês tiverem com o materialzinho de vocês aí, dá uma olhadinha na página 53, que está assim, ó, quais seriam as obrigações do capitão donatário? Distribuir sesmarias, então sesmaria é a posse ou propriedade da terra. Então, a propriedade da terra, a fazenda era sesmaria, nunca capitania hereditária. Deixa eu evoluir um pouquinho mais nisso. Pessoal, aquilo que hoje é o estado de Goiás, já foi província de Goiás. E antes de ser província de Goiás, foi antes disso capitania de Goiás. Ok? Então, capitania é uma unidade político-administrativa. Bem? Nós temos também que destacar nesse período as chamadas câmaras municipais. As câmaras municipais, que ficavam nas vilas. O que eram as vilas? Os municípios. Então, vila, no período colonial, não é currutela, não é lugarejo. Vila, no período colonial, é o município. É um município. E cada município tinha a sua câmara municipal, controlada pelos chamados homens bons. Controlada pelos chamados homens bons. Bom, mas já deu o nosso tempo. Eu continuo a partir daqui na aula que vem, falando dessa organização político-administrativa no período, agora já no período colonial. Tá bom? Então, muito obrigado a vocês. Próxima aula a gente se vê aí. Valeu? Brigadão. Tchau, tchau.